Começou ontem em Brasília o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro naquela ação movida pelo PDT, que diz que ele deve se tornar inelegível, no argumento da ação, por ter convocado embaixadores para questionar a lisura do sistema eleitoral brasileiro. O cientista político Fernando Schiller, ao vivo com a gente agora aqui no Jornal Gente, para falar sobre a situação de Bolsonaro. Já se pode falar num pós-Bolsonaro também, Schiller? Bom dia para você, seja bem-vindo. Tudo bem, Thaís, Sabino, Cláudio, Sônia, prazer falar com vocês. Olha, eu estava escutando aqui as opiniões de todos. Concordo muito com o que o Sabino colocou aqui sobre o tema do Bolsonaro. Na verdade, o julgamento eu assisti boa parte da primeira parte, né? Ontem nós só tivemos lá o relatório por parte do Benedito Gonçalves, ministro Benedito Gonçalves. Tivemos a acusação por parte do advogado do PDT, do advogado Tarcísio Vieira de Carvalho, foi ministro lá do TSE, que fez a defesa do presidente Bolsonaro. E tivemos o Ministério Público Eleitoral também fazendo a acusação, né? Não tivemos votos ainda, mas cá entre nós, tá? Olha, eu gosto de estudar esses temas, já assisti muitos julgamentos no TSE, no Supremo. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas esse julgamento é o que a gente mais sabe o resultado já, né? O próprio o relato feito pelo ministro Benedito Gonçalves praticamente é um voto, né? Então é quase que isso reflete inclusive no clima político do país. Quer dizer, o próprio presidente Bolsonaro já faz uma fala meio resignada, meio melancólica, etc. Já conta com isso. Vou estar meio velho, vou estar com 75 anos lá em 2030, né, que ele vai poder se candidatar de novo. Então é isso, é uma resignação. Por que isso, né? Porque é um julgamento essencialmente político, né? O discurso ontem do advogado do PDT foi uma peça de oratória assim, política. Ele chamou os apoiadores do Bolsonaro de horda. Ele pautou todo o discurso dele assim, uma guerra entre a barbárie e a civilização, né? Bom, não há a questão jurídica ali não era de longe o mais importante, né? Então, a lógica do advogado de acusação, da lógica é a seguinte, que aquela reunião com os embaixadores foi uma peça dentro de uma enorme engrenagem golpista. Ele chamou, inclusive, o Bolsonaro de o golpismo obsessivo. Citou um monte de autores, intelectuais, escritores, José Saramago, enfim. Fez um clássico discurso, assim, as luzes contra a escuridão. Então, não é um julgamento jurídico, ninguém estava ali analisando aplicações da legislação eleitoral, o conceito de abuso de poderes, quando é que foi, se foi antes, durante o período eleitoral. A tese do Ministério Público Eleitoral, ela vai um pouco nessa linha, mas obviamente sem essas adjetivações todas, então ela é um pouco mais contida, né? Mas ela aposta em duas vias muito claras ali. A tese do do desvio de finalidade. Olha, o desvio de finalidade tem uma história recente no Brasil, né? Quando o Lula foi convidado pela presidente Dilma Rousseff para ser ministro da Casa Civil, o Supremo considerou que era desvio de finalidade, né? Quando o delegado Ramagem, né, foi convidado para ser diretor-geral da Polícia Federal, o Supremo também considerou que era desvio de finalidade, né? Depois, quando o atual diretor da Polícia Federal foi indicado pelo Lula, tinha uma situação muito parecida, não foi considerado desvio de finalidade. Então, desvio de finalidade pode ser algo interpretado, né? Porque a tese é a seguinte, a tese do Ministério Público Eleitoral ontem era essa. Bom, o presidente fez uma reunião com os embaixadores, era direito dele fazer uma reunião com os embaixadores, não era período eleitoral, mas no fundo o que ele queria não era fazer uma reunião com os embaixadores, era fazer uma pregação eleitoral, né? Tinha objetivos eleitorais, diretos ou indiretos. Então, bom, essa é uma tese, como eu gosto de trabalhar com argumentos lógicos, né? É um pouco da tese do ônus da prova, né? Quem é que vai dizer que não? Todo discurso feito, em geral, o discurso feito por alguém que é candidato à reeleição, pode ser um prefeito, um governador ou um presidente, a 1, 2, 3 meses do início do período eleitoral, pode ser considerado, ou mesmo durante o período eleitoral, na condição de titular do cargo, né? Ele pode ser considerado um desvio de finalidade. Fez a inauguração da obra, mas no fundo o que ele queria não era inaugurar a obra, o que ele queria fazer um discurso de campanha. Bom, quem é que vai dizer que não, né? Então essas coisas se misturam muito quando há um candidato à reeleição, né? No fundo, o que está em julgamento não é isso. A minha tese é o seguinte, o que está em julgamento ali é o conjunto da obra. Isso fica muito claro. A inclusão da tal da minuta
minuta do golpe, né? Minuta do golpe é fantástico esse conceito, né? É um papel, foi encontrado na casa do Anderson Torres no dia 13 de janeiro do ano seguinte, quer dizer, meio ano depois do acontecimento que foi, e aí é uma minuta que pode ser alguém, imagino que alguém possa ter dado para o Anderson Torres essa minuta, pode ser muita coisa, né? O presidente Bolsonaro disse que não sabia da minuta, não há nenhuma conexão material, fática da minuta com o presidente Bolsonaro. Estava lá na mesa do Anderson Torres. O que a gente pode dizer? Quem não gosta do governo vai dizer, quem não gosta do ex-presidente Bolsonaro vai dizer, tem a ver sim, claro. Quem gosta vai dizer não tem a ver. Ônus da prova total, né? Mas o mais interessante aqui, quando foi julgada a chapa Dilma-Temer, os fatos posteriores, os recursos arrecadados, eventualmente, com Caixa 2, etc., não foram incluídos, porque pela lógica de que fatos posteriores ao acontecimento, ao julgado, não são legítimos no processo. Agora foi incluído, porque haveria uma conexão entre os acontecimentos e tal. É um julgamento muito político, né? É o conjunto da obra, né, que está sendo julgado ali, e eu acho que o Bolsonaro não tem absolutamente nenhuma chance. A única dúvida do julgamento, que me parece que sobra, é o voto do ministro Nunes Marques, porque o ministro Nunes Marques é do TSE, ele vai votar, ele foi indicado. A minha impressão é que hoje o ministro Nunes Marques ele pensa muito mais no futuro do que no passado, né? Também não acho que essas vinculações são tão estritas no Supremo, ou seja, você é indicado por alguém, então você terá algum tipo de lealdade, né? Quem entra no Supremo tem estabilidade no emprego, vai ficar lá até 75 anos, tem um certo espírito de corpo, né, nesses tribunais superiores, então acho que não há essa vinculação direta, mas de qualquer maneira tem uma certa curiosidade para saber o voto do ministro Nunes Marques. Acho que a grande questão, para finalizar meu ponto aqui, é essa que o Sabino tocou. O futuro, eu acho que vai obrigar uma redefinição da própria ideia desse segmento liberal conservador no Brasil, né? Estas agendas, urna eletrônica, essa agenda conflitiva, institucional, essas frases dúbias sobre questão institucional, democracia, Estado de Direito e tal, essa questão dúbia em relação à temática ambiental, um certo conservadorismo de costumes, acho que isso vai abrir espaço, vai dar espaço para uma direita, digamos assim, mais pragmática, mais econômica, mais focada em reformas econômicas. A minha tese é que nós vamos voltar um pouco a um PSDB mais liberal conservador, né? O que é o Tarcísio Freitas, na verdade? Se a gente perguntar assim, qual é a grande diferença do Tarcísio Freitas aqui em São Paulo para um governo do PSDB com algumas tonalidades um pouco mais pró-mercado, digamos assim, mais duro, mais firme em relação a privatizações, concessões, parceria público-privada, mas vamos lá, o PSDB fez tudo isso, né? O PSDB fez privatizações, fez concessões, fez PPPs. Eu acho que o eleitor de São Paulo votou, muitos eleitores de São Paulo, né? Muitos votaram porque era o candidato do Bolsonaro, mas muitos eleitores de São Paulo votaram no Tarcísio também porque viam no Tarcísio uma continuidade, uma lógica de governo que já tem mais de 20 anos em São Paulo, 25 anos, que é os governos do PSDB, que é uma lógica aprovada historicamente em São Paulo, né? O Tarcísio Freitas, ele é eu chamei ele até de direita bossa nova lá no Canal Livre um dia, né? Direita bossa nova, porque ele não entra nessa. Vamos brincar um pouquinho aqui, né? Não entra nas roubadas do Bolsonaro, ele não entra nessa guerra de costumes, essas agressões, ele não fala das urnas eletrônicas. Olha, Schiller, você sabe, Schiller, que eu ouvi que, de eleitores, né, durante o pleito do ano passado, que falaram assim, não, eu gostaria de votar no Rodrigo Garcia, mas eu acho que o Tarcísio tem mais chance. Então, isso que você está falando tem muito sentido para mim, porque quando eu fui para a rua fazer reportagem, era o que eu ouvia muito. Exatamente, as pessoas não viam, no fundo, grande diferença para o eleitor, pode ser que tenha, né, entre o Rodrigo Garcia e o Tarcísio Freitas. Tanto é que o Rodrigo Garcia, 5 minutos depois da eleição, ele apoiou o Tarcísio, né, e apoiou com entusiasmo, disse que é um apoio incondicional, porque havia muita identidade ali. Acho que a diferença entre eles era ter ou não o apoio de Jair Bolsonaro, né? Aliás, Schiller, você falava que o ministro Nunes Marques aparentemente está olhando mais para frente do que para o retrovisor, e não é só ele, não é? Porque a gente está aqui na iminência de ver o ex-presidente Jair Bolsonaro ter os seus direitos políticos cassados por 8 anos. E a reação, tanto do mundo político quanto das ruas, como se fala, é muito tímida. Ontem, por exemplo, na frente do TSE, não havia um
único manifestante. Quando a gente olha, por exemplo, para as manifestações de 7 de setembro de 2022, minha gente, agora, não faz um ano, com multidões nas ruas ovacionando Bolsonaro, versus o que acontece hoje, esse silêncio conformado e resignado, a gente mostra que também o eleitor e principalmente o mundo político estão olhando para frente, entendendo que outras opções a essa corrente representada por Bolsonaro estão colocadas na mesa e algumas com vantagens. Não tem isso que o Schiller coloca como a parte mais ligada a costumes, declarações. Bolsonaro falou muita coisa errada ao longo desses 4 anos e é claro que isso foi explorado na campanha política, porque ele falou. E isso também foi responsável pela derrota dele. Se você tem a possibilidade de ter alguém um pouco mais pé atrás, menos causador, talvez seja interessante. A minha dúvida é saber quem é que tem hoje no campo político à direita um pouquinho de carisma, que isso o Bolsonaro tem de sobra, né? Pois é preciso lembrar que esse é meio que um traço do brasileiro. O Schiller certamente pode falar isso com propriedade de ser um estudioso, como cientista político e tal, mas quando o presidente Lula foi condenado à prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, também não houve nenhuma comoção dos seus muitos eleitores que há no Brasil, né? Já havia naquela ocasião e continua havendo. Não significa concordância, né? Os eleitores de Lula não concordavam com a sua condenação, tanto quanto também não se concorda a maioria, certamente, ou se não a totalidade, talvez até mais do que os eleitores, né? Gente até que não votou no Bolsonaro considera mesmo essa decisão do TSE uma decisão um tanto quanto abusiva, digamos assim, né? Mas a justiça tem se comportado dessa maneira, né? Com a certeza de que não será alcançada, né? Que pode fazer. A gente assistiu o Supremo Tribunal Federal decidindo sobre uma questão com grandes chances de aprovar, né? Que juízes votem ou julguem processos defendidos por escritórios de advocacia de seus familiares, escritório de advocacia de filho, de filha, de mulher, de marido, enfim, de familiares de uma maneira geral, é a exacerbação do poder total, né? Puxa vida, o que é que a gente pode fazer mais para demonstrar poder, né? É um pouco isso. E o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, eu até tenho dificuldade de chamar isso de julgamento, porque já está decidido, né? Já está decidido. É uma questão formal. O que a gente assistiu ontem foi um teatro em que os atores cumpriram o papel que se esperava deles, né? Não se poderia esperar do relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, com suas ligações tão íntimas com o presidente Lula, e a sua aversão demonstrada ao longo de toda a campanha eleitoral ao Jair Bolsonaro, não se esperava dele outro tipo de voto, senão aquele, outro tipo de relatório, senão aquele que ele apresentou, assim como o advogado de defesa, o advogado de acusação, assistente de acusação, não sei o quê, todos ali cumprindo um papel que, na verdade, é apenas um teatro, porque isso já está decidido. O Bolsonaro está inelegível. O que se busca agora, eu acho, na classe política, é refletir sobre o que é o day after, né? É exatamente isso que a gente está conversando aqui. O day after, quem é que vai ser o herdeiro, digamos assim, de Bolsonaro? E o Bolsonaro? O Bolsonaro, esses dias, anteontem, ele viajou de avião de carreira, né? Qual é o político na posição dele hoje no Brasil, né, que tem essa condição, que pode comprar uma passagem e entrar no voo de carreira? Em geral, eles fogem disso, né? Fazem com que os seus partidos aluguem jatinhos para que eles não tenham que enfrentar as pessoas nas ruas e muito menos nos ares, né? Então, assim, eu acho que Bolsonaro cassado, né, ou banido do processo eleitoral, ele vai se transformar, sem dúvida nenhuma, queria até ouvir do Schiller essa apreciação, num grande eleitor, né? Um eleitor muito influente do ponto de vista eleitoral, não só na campanha presidencial de 2026, inegavelmente, mas agora na campanha eleitoral municipal do próximo ano. O que é que você acha, Schiller? Olha, não há nenhuma dúvida. Só uma observação antes sobre isso, Cláudio, que tu colocaste. Eu me preocupo muito. Esse julgamento está dado. A
nenhuma dúvida sobre isso, né? Mas me preocupo muito com decisões que são tomadas no âmbito da justiça com um forte teor político, porque isso projeta para o futuro uma enorme zona de incerteza. Nós tivemos recentemente aquela cassação do deputado Fernando Francischini, que também foi uma cassação muito heterodoxa. O deputado tinha imunidade, ele fez a denúncia do que ele achava na época que fosse uma fraude. Então, quer dizer, quando você faz a denúncia, imagina o seguinte, quando o agente público faz uma denúncia, ele toma um risco. Ele faz a denúncia porque ele considera, na sua convicção, que tem um problema. E a imunidade parlamentar é exatamente um instrumento que permite que ele tome esse risco. Porque se o deputado tiver medo de que, eventualmente, a denúncia dele, lá pelas tantas, não se mostre verdadeira, então ele não faz denúncia, então foi fraudado o espírito do... Né? Porque, evidentemente, que 2 anos de investigação é diferente do momento que você faz uma denúncia, que você tem 1 dia, 1 hora, às vezes 1 minuto para tomar uma decisão e fazer a denúncia, porque é disso, você tem que ter essa proteção. Então, também foi um julgamento muito heterodoxo. O julgamento do deputado Deltan Dallagnol, por esse mesmo tribunal, também, a gente analisou várias vezes aqui. Recriou-se a lei da ficha limpa, literalmente recriou-se a lei da ficha limpa. Não está na lei da ficha limpa as razões que levaram à cassação do deputado Deltan Dallagnol, que é processo administrativo disciplinar, não tinha processo administrativo disciplinar. E agora, de novo, a gente está... Ontem o Paulo Gonet, que é o representante do Ministério Público Eleitoral, ele falou que as falas do Bolsonaro não estão protegidas pela liberdade de expressão lá, as falas na reunião dos embaixadores. Então, ele decretou, o Ministério Público disse, não está, porque seriam ameaças às instituições, é um pouco a mesma, porque seriam fatos inverídicos, né? Então, quer dizer que o Ministério Público agora diz o que é verdade, o que não é verdade, diz o que pode, o que não pode dizer, onde é que está escrito, qual é a base legal para tudo isso. A impressão que eu fiquei lá no julgamento ontem é que era um julgamento por crime de responsabilidade, né, que não cabe ao TSE. Se houve uma ameaça às instituições brasileiras, então é um crime de responsabilidade. Então ele deveria ser julgado pelo Congresso Nacional, teria que ter tido um processo de impeachment, é outro caminho jurídico. Então me preocupa muito isso, quando os órgãos de justiça eles migram para argumentos vagos, subjetivos, interpretações e muita retórica política. Bom, nós temos um problema, porque hoje atinge a direita, né, o presidente Bolsonaro, mas no futuro pode atingir muita gente. Então, às vezes, as pessoas se deixam levar um pouquinho, acho, por essas emoções aí. Agora, sobre o futuro, não há nenhuma dúvida. Eu até arriscaria dizer, Cláudio, Sabino, vou ver se vocês concordam comigo, é que no médio prazo pode ser muito bom para a oposição esse processo todo, né, politicamente. Porque, quer dizer, para mim esse julgamento ontem parecia assim uma espécie de exorcismo. Vamos brincar um pouquinho aqui. É um exorcismo aqui. E eu não estou aqui fazendo alusão nem a Deus nem ao diabo, tá? Eu só estou usando... Assim, é como dizer assim, vamos nos livrar desse Bolsonaro. Vamos nos livrar desse Bolsonaro. Tirar o Bolsonaro do jogo. Então ele vai virar um eleitor, ele vai pescar, ele vai circular pelo país, tem os seus apoiadores lá, mas ele não vai concorrer. Não vai concorrer, não vai mais ser presidente. Esse cara está fora do jogo. Pode apoiar. E é um pouco essa a vibe, digamos assim, né? Só uma frase que vai ao encontro do que você está falando, rapidinho. E Jair Bolsonaro já vai se tornar um eleitor importante na eleição para a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, em que o prefeito Ricardo Nunes se movimenta para ter o apoio dele. Já vai se manifestar aí, com certeza. É isso aí. Esse assunto vai longe, tá? A gente vai analisar muitas vezes, mas eu não acho que o presidente Bolsonaro está muito preocupado com isso, não. Eu acho que ele fez a parte dele aí, ele fez o quadro, vai circular pelo país, talvez até diminua um pouquinho a pressão sobre ele, não é? Mas eu acho que quem vai ter mais problema com essa decisão é a situação, o Lula, etc. Vai ter uma candidatura nova, uma cara nova, né? E com apoio, evidentemente, desse grupo político. Fernando Schiller, cientista político, sempre conosco aqui no Jornal Gente. Obrigada, viu, Schiller? Até a semana que vem. Bom fim de semana para você. Bom.